Sempre lembrando a todos que a partir da oração a gente fica ao vivo e me dá vontade de espirrar. Não sei porquê, quando inicia me dá essa vontade de espirrar. Peço desculpas, perdão, mas todo mundo espirra, né? Não é verdade? Não tem motivo para estar espirrando hoje, não tem pó, não sei. Vamos orar então e vamos iniciar o nosso culto, primeiro culto desta semana. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor, nós nos reunimos aqui em torno do Teu nome para Te adorar, para Te exaltar, para glorificar o Senhor, para dizer, Senhor, somos Teus servos, estamos aqui para Te servir, para aprender do Senhor, juntos nós aprendemos. Não há superioridade de ninguém sobre ninguém. Estamos aqui para crescer como igreja na graça e no conhecimento do Senhor. Recebe-nos como adoradores, recebe-nos como servos do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, perdoa as nossas debilidades, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, o nosso orgulho, a nossa inveja, perdoa, Senhor, o nosso desejo de vingança. Perdoa-nos, Senhor. Fala conosco e recebe a nossa adoração e o nosso culto. Livra-nos, Senhor, da mentira e livra-nos também dos mentirosos. Esta é a oração que eu deposito aos teus santos pés, no nome do Cristo Jesus, a quem aguardamos. Amém. Hoje nós vamos falar aqui de algo que continua acontecendo e infelizmente continua acontecendo porque as pessoas continuam acreditando, né? Muito provavelmente você que está nos acompanhando não acredita nisso, mas você também muito provavelmente conhece pessoas que acreditam, que participam desse tipo de coisa. E nós, como igreja, nós temos a obrigação amorosa do amor ao próximo em levar a verdade para quem acredita na mentira. É óbvio, nós não temos como obrigar a pessoa a crer nisso ou a crer naquilo. Né, Breninho? Não tem jeito. A gente não tem como obrigar ninguém a fazer nada. A gente só fala, ó, isso aqui é assim. Não faça dessa forma, você está fazendo errado. Ou você está crendo errado. Mas a gente não pode obrigar o sujeito a concordar com a gente, né? Não tem jeito. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa famigerada invencionice das igrejas denominacionais
chamadas de pentecostais, neopentecostais, essas coisas aí que tem por aí, que de tempos em tempos eles inventam alguma coisa. Isso aqui não é novo, isso é velho, né? Isso é coisa... Já tem até cabelo branco já isso aqui. É a tal da quebra de maldição. Quebra de maldição. E eles se baseiam em algumas passagens do Velho Testamento, só que eles não leem tudo, né? Eles leem aquilo que fortalece a mentira, aquilo que dá condições para eles suportarem a mentira, para darem suporte à mentira. Eles não leem toda a passagem. Então hoje eu quero trazer, eu nem vou entrar lá no Velho Testamento, nessas coisas, porque o próprio Velho Testamento, né, esclarece a respeito do assunto. Mas eu já falei que eles não leem, então não adianta, né? Eu quero me fundamentar aqui no Novo Testamento para falar dessas orações de quebra de maldição. Oh, tem tal maldição na sua vida. Isso, não sei o quê, você precisa ir numa igreja para fazer a quebra de maldição. Quem é que nunca ouviu isso? Quantos já participaram disso? Isso é uma mentira. Isso é uma enganação. Tá? Por quê? Porque a Bíblia diz para nós que é mentira. Não é porque eu estou dizendo. A Bíblia diz. Então, o que a gente precisa entender é assim. Quando você crê que Jesus te salvou, você é imediatamente selado, selada pelo Espírito Santo da promessa. É um negócio imediato. Que exista na sua vida 100 milhões de maldições. Não vamos discutir aqui se, né? Que exista 100 milhões de maldições. No momento que você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo. E recebendo o Santo Espírito, você é justificado pela redenção que há em Jesus Cristo. Não há, porque você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Não há motivo nenhum para participar de jejum de quebra de maldição, de culto de quebra de maldição. Isso tudo é enrolação, é mentira, e são mentirosos aqueles que ensinam esta falácia da quebra de maldição. Isso tudo que eu falei está na Bíblia e você vai ver aí. Isso tudo não é, ele crê assim. Não, eu não creio assim. É assim que a Bíblia ensina. É dessa forma. A salvação é pela fé. Você creu em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Não tem que esperar para ser batizado com o Espírito. Nada disso é verdade. No momento que você crê,
você recebe Alcebíades, o Espírito Santo de Deus. Ah, Mário, mas eu frequentava a macumba, eu era isso, não tem problema. Não tem problema. Você crê que Jesus é o seu único Salvador? Não tem outro? Eu creio. Então você já é morada do Espírito Santo. Isso está na Bíblia. Abra aí. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Abra aí. Vamos ler? Para não ficar eu falando e as pessoas, será? Não tem será. Ou é ou não é. Olha só, Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Acabou. Não, mas não tem entendimento. Nós temos que entender do jeito que está escrito. Não tem que fazer quebra de maldição, tem que 7 dias, porque o demônio não quer sair. Não tem nada disso. Você creu em Jesus, olha como a coisa é simples. Não tem que um pastor, porque, entenda, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã. Deixa eu ler o que a irmã escreveu aqui. Olha só o que a irmã está escrevendo aqui. Ela está mostrando um pouco dessas loucuras. Olha só, eu ia numa denominação e eles davam um barbante. Cada um tinha, eles davam um barbante com nós, barbante com nó, e cada um tinha um significado. Olha só, olha, dava um pedaço de barbante para a pessoa, dava um nó lá, né? E cada nó desse barbante, isso não é cristianismo, isso aí é qualquer outra coisa, mas cristianismo não. Cristianismo é Jesus. E Efésios 1,13 deixa isso claro. Se você abrir Romanos, eu não vou ler todas as passagens, né? Mas você pode ler. Se você não concordar comigo, você escreve aí, você mandou abrir Romanos, mandei não, pedi, né? Para você abrir Romanos 3,24, e eu acho que isso não tem nada a ver com o que você está falando, Leia Romanos 3,24. Depois você pode ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A hora que você aceita Jesus, você passa a ser do Senhor. Então não tem quebra de maldição. A partir do momento que você crê, né, Deus inicia uma obra na sua vida. Você passa ali, a partir daquele instante, a ser salvo. E uma vez salvo para sempre, porque a salvação é eficaz. Não há necessidade de qualquer oração forte de libertação. Não existe isso, isso é mentira. Isso é engodo. Hoje um irmão colocou, não sei se ele mandou para mim, realmente eu não lembro, ou está no Facebook, né?
que do mesmo jeito que existem comerciantes desonestos, existem pastores desonestos. Eu concordei com ele, verdade, tem mesmo. Eu canso de falar isso aqui, eu falo constantemente. Agora eu dei uma paradinha, porque algumas pessoas estavam entendendo que eu só fico falando mal de pastores, de outros pastores. Não é isso. Eu estou esclarecendo você da mentira, do engano que existe aí. E essa história de quebra de maldição, qualquer denominação, eu não quero nem saber qual o nome da denominação, não quero saber, mas qualquer denominação, pode ter 300 anos aqui no Brasil, não me importa isso, que diz que tem que fazer quebra de maldição, eles estão completamente errados, completamente fora da Bíblia. Porque a salvação de Deus é perfeita, é eficaz. Nada pode complementar a salvação, porque a salvação é obra de Deus na vida do salvo. Exatamente, Edgar. É obra de Deus. Se é obra de Deus na vida do salvo, quem sou eu para fazer uma oração forte de libertação? Quem sou eu? Ou quem é qualquer pessoa para fazer, para complementar a obra de Deus? É verdade que mesmo salvo, se a gente não for vigilante, se nós não mantivermos uma comunhão firme com o Senhor, principalmente nesses dias de hoje, né, a gente pode acabar dando ouvidos da carne, né, ouvidos às tentações e cair nessa tentação, enveredar por uma vida de pecado, e uma vida de pecado não agrada a Deus. Nós sabemos disso. Agora, o pecado, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, é uma obra da carne. Tem gente que quer atribuir o pecado a uma obra espiritual. Você já ouviu também isso que eu vou falar aqui? Quer ver como você já ouviu? Não, a sua mulher tem um amante porque tem um espírito de traição na vida dela. Ou se é o seu marido tem um amante porque é o espírito da pombagira, sei lá de quem. Você já ouviu isso? Já televisão, essas denominações aí que não tem espírito de nada. Traição, como qualquer outro pecado, é obra da carne. Não é obra espiritual. As oportunidades surgem, ora. O diabo apresenta isso para você, se você quiser, vai lá, resolve a sua vida. Do seu jeito. Agora, você não é, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. O diabo não obriga ninguém. Não pega você pela mão e te leva lá para arrumar uma amante. Quando as pessoas falam nesse negócio de, não, isso é espiritual. Eu digo, é espiritual? Então leia. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Veja quais são, olha, então a Bíblia está errada.
Leia a partir do versículo 16, a hora que você chegar ali no versículo 18, né, 19, Paulo começa a descrever, descrever não, ele começa a elencar as obras da carne. A primeira obra da carne é prostituição. Ela tem um espírito de prostituição. Então a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que prostituição é obra da carne. Não é espiritual, é carnal. Ninguém prostitui. A única prostituição que é feita no espírito é quando você coloca outros deuses na sua vida. E o próprio Senhor chama isso no Antigo Testamento de prostituição. Israel se prostituiu algumas vezes. Por quê? Aderiu a outros deuses. Mas prostituição está aí na sua Bíblia, não é possível que esteja diferente na minha. Primeira obra da carne que Paulo é prostituição. E aí vai, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria é obra da carne. Não, é porque o espírito de não sei que não tem espírito nenhum. É idolatria, obra da carne. Inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, divisões, inveja. Ele é alcoólatra porque tem um espírito de Zé Pilintra na vida dele. Tem espírito, olha, coisa nenhuma. Vai lendo aí, vai lendo. Não tem nada de espiritual. É obra da carne. O subtítulo de Gálatas 5, logo acima do versículo 16, é as obras da carne e o fruto do Espírito. Deixa eu ver mais. Glutonaria. Isso aqui ninguém fala, né? Meu Deus do céu. Inveja, bebedice, glutonaria. Sujeito que come, se empanturra. Ninguém fala que Olha, o que crente come, eu já falei isso aqui várias vezes, é obra da carne. É espírito do quê? De glutão. As pessoas começam a dividir, tem espírito disso, espírito da... Não tem nada. Isso o sujeito faz o que ele quer. Não, porque o diabo... Então não tem pecado. Se você for transferir tudo para o diabo, a gente deixa de ser responsável. Qual a responsabilidade do ser humano, então? Nenhuma, porque tudo é o diabo, então o diabo é culpado de tudo. Nós somos uns coitadinhos aqui. E quando eu sempre digo, né? Mesmo que você está lendo a Bíblia, mesmo que você saiba o que quer dizer aquela palavra, vai lá no dicionário. Eu falo isso, as pessoas dão risada. Tem uns que tá bom. Quer rir? Ria à vontade. Que bom, antes rir do que chorar, né? Agora, quem ri daquilo que não tem graça, tem problema, né? Vai lá. Vê o que quer dizer a palavra impureza. É obra da carne. Aquela pessoa tem um espírito né? Quiseram um tempo atrás expulsar o espírito daqueles que aderem a um estilo de vida, sexualmente falando, diferente daquilo que é comum, normal, né? Não tem espírito nenhum, é a pessoa mesmo.
é a pessoa. Então a gente precisa entender que essas coisas... Ontem eu estava falando sobre isso, né? Primeira coisa, você quer ser curado? Jesus perguntou, o que você quer? Você quer ser curado? Eu quero ser curado. A pessoa tem que querer. Tem gente que não quer ser curada. Ah, não é possível. Não é possível a pessoa não querer ser curada. Tem gente que não quer. Aí está cômodo aquela situação para ela. Ela consegue, através daquela situação, a atenção que ela não teria se ela não tivesse enferma. Aí a enfermidade é física e é da alma também. Maldição hereditária, como a Lena está colocando aqui, é outra mentira. Porque quebra de maldição, faz parte desse negócio de maldição hereditária. Eles pegam um trecho lá do Velho Testamento, isolam aquele trecho do restante, que a Bíblia, acho que está em Números, se eu não me engano, porque em outros lugares a própria Bíblia diz, olha, o pai come uva verde e vai amarrar a boca, o dente do filho. Aí já quebra essa mentira da tal da maldição hereditária. É claro que não, Se você comer uva verde, a sua boca vai ficar amarrada, não a boca do seu filho. É outra mentira. Quebrar a maldição, nós vamos fazer um culto aqui de quebra de... Vai fazer nada, larga de ser bobo. Eu sempre digo, essa gente não cultua a Deus, eles cultuam eles mesmos. Eles mesmos são cultuados. Agora, nós temos pecados. Nós temos. Hoje eu estava lendo sobre a vingança. Quantas vezes a gente tem hoje, olha, às vezes a gente quer se vingar e essa vingança não é nenhuma vingança, é mostrar para aquela pessoa o mal que ela causou para você, para ver se ela não causa para o outro. Olha, já mudei o nome da vingança, olha só como a gente é bom nisso, Mas a vingança, e a Bíblia diz assim, deixa a vingança com Deus, deixa que Deus trata desse negócio, Agora, a gente é cheio de pecado, e a Bíblia diz, olha, você tem pecado, porque todo mundo tem, Você confessa os seus pecados a Deus, ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aí vem aquelas histórias, gente? Olha, uma das piores coisas que a igreja inventou, que as denominações, não foi a igreja, Foram as denominações, e quase que exclusivamente isso faz parte dessas denominações pentecostais e neopentecostais. É o tal do testemunho. Testemunho. Você sabe, eu já falei isso aqui também, que no direito, o testemunho é considerado a prostituta das provas. Você sabia disso? O testemunho é por causa disso que o delegado, para fazer um inquérito, ele chama uma porção de testemunhas, porque ele vai ouvir as mais diferentes coisas sobre o mesmo assunto. E ele tem que ter a capacidade de discernir o que é mentira e o que é errado, e o que é verdade.
Então esses testemunhos de igreja é uma mentira. A gente mesmo fala, quem conta um conto aumenta um ponto, um negócio assim, não é? Cada um conta na sua visão, na sua maneira de ver, no seu caráter, cada um conta de um jeito. Esses testemunhos aí, isso aí é brincar com Deus. É que Deus é longânimo, viu, gente? Deus é longânimo. Mas todas as maldições, todas elas, não precisa ir fazer culto, não precisa chamar ninguém para orar, para quebrar a maldição. Todas as maldições foram quebradas, anuladas, vencidas por Cristo na cruz do Calvário. Quando você vai para Cristo, tudo aquilo que estava na sua vida, que pode ser, ou você quer chamar de maldição, foi anulado. Porque você está naquele que anulou, que é Cristo Jesus. E este perdão de Deus dos nossos pecados, porque maldições são coisas que foram feitas e que ofenderam a Deus. Então a maldição é um pecado na vida da pessoa. E Deus perdoa através do arrependimento pleno de cada um de nós. Não é necessário sacrifício. O irmão aqui escreveu que perto da casa dele tem uma igreja 21 dias. Isso tudo é invencionice, né? Então a gente precisa deixar isso claro para quem está envolvido com essas mentiras. Não idolatrem pastor nenhum. Olha, aquele pastor tem uma unção, mas que unção, coisa nenhuma. Ele é um comedor de feijão como você, como eu. Pecador. Pecador. Não é melhor. Deus não ouve ele mais do que ouve você. A oração dele, Deus não atende mais do que atende a sua. Não adianta eu chegar aqui e me colocar numa posição que é mentirosa. Eu tenho defeito, eu tenho pecado, eu tenho erro. Eu tenho. Eu vou dizer que não? Eu vou dizer que não? Eu não. Eu sou pastor, eu sou perfeito, sou nada. Quisera eu ser infinitamente melhor do que eu sou. Quem sou eu para quebrar a maldição? Não, mas não é você que quebra, é Jesus. Ora, mas se Jesus quebra, então não sou eu que tenho que apresentar isso, é o próprio que está envolvido na maldição, ele tem que crer em Jesus. Como é que você tira de uma pessoa se é que ela está possuída? Como é que você tira? Como é que a Bíblia, no frigir dos ovos, diz que a gente faz para expulsar um demônio de uma pessoa? Vamos lá. Como é que a Bíblia diz? Quando que um demônio sai da vida de uma pessoa? Acabamos de ler aqui, Efésios 1,13, quando Jesus entra. A gente às vezes ora, Senhor, derrama sobre nós a luz da Tua glória. Eu gosto de orar assim, eu acho, porque eu vejo a luz assim da glória de Deus entrando e nada consegue resistir à luz da glória de Deus. Não é? Se entra o Evangelho, prega a palavra. Se entra o Evangelho, o demônio não sai. Não tem que ficar gritando, expulsando. Tinha não sei se ainda existem, né? Uns pastores aí eu vou citar um bairro, porque eu sei que eles estavam lá, não sei se ainda estão,
né? Mas ali em Sumaré, no matão ali, tinha uma pastorzada ali, tinha uns ali que diziam que davam pernada no diabo. Fala logo que você tem aí, porque eu não tenho tempo para perder com você. Era um pastor falando com o diabo, olha só. Tem esse papo bobo, idiota, infantil, como se fosse um super-herói. Não somos nós que expulsamos nada. É o poder de Cristo. Onde Cristo entra, o diabo cai fora. Ou não é assim? Ou é o homem que expulsa? Se você crê que é o homem que expulsa, você precisa ler a Bíblia de novo. Leia. Porque Deus, quando o Senhor entra na vida de alguém, pode estar com 20, 50, uma legião com 365 demônios, ou 465, não sei, eles caem todos caem fora, não suportam, é a entrada, é a palavra que limpa, que restaura, que recupera, que regenera. É isso que o crente, o cristão precisa entender. Mas isso não é pregado, né? Infelizmente, você conhece pessoas que estão no engano. É pregado o quê? Que aquela denominação é a denominação que tem o trabalho de cura. Aquela denominação tem um ministério de cura. Aquela outra denominação é forte na área espiritual, não há demônio, tudo mentira, tudo mentira, é mentira, porque ninguém é forte em nada, o forte é Jesus, ele é o general da guerra, o resto é tudo soldado raso. Então, eu quero concluir dizendo para vocês, irmãos e irmãs, que não há a mínima necessidade de que alguém faça uma oração para quebra de maldição. Não há. É desnecessário, porque a obra do nosso Senhor Jesus Cristo foi completamente perfeita. Então não tem que acrescentar uma oração a essa obra. Isso não é entendimento meu, não. Isso é Bíblia. O perdão dado por Deus mediante o arrependimento não precisa de complementações, porque o perdão dado por Deus é pleno. O que deve haver é uma busca constante e incessante de nós fazermos a vontade de Deus e não a vontade da carne, para a gente não cair nas obras da carne, que a maioria diz que é do Espírito. Paulo disse, abre aí, para a gente encerrar e orar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Essa passagem aqui é que as pessoas elas se esquecem, esses caras, esses salafrários, eles têm um dom, um talento, né, de iludir as pessoas. E as pessoas iludidas não conseguem ver claramente aquilo que a Bíblia diz. Olha o que diz 2 Coríntios, você conhece essa passagem? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Acabou, não tem que fazer quebra de maldição, quebra disso, quebra daquilo, oração forte, água ungida, barbante com não sei quantos nós, tapetinho ungido, esses daí, lá que ficavam, não sei,
lá em Sumaré, no Matã, até lâmpada e bom ar, aqueles que perfumam o ambiente, ungido eles tinham. Olha só, gente, isso é brincadeira com as coisas de Deus. E Deus vai cobrar deles. Num determinado momento aí, Deus cobra isso. Porque está enganando as pessoas. Vamos orar. Se você conhece alguém que está nesse engano, você, ninguém tem como obrigar a pessoa, não. Leve a verdade, mostre as passagens bíblicas que eu citei aqui, explica para a pessoa. Você está no meio de salafrários, de pessoas que fazem negócio com a fé. E que o Espírito Santo ilumine essas mentes tão envolvidas, né, no escuro, nas trevas. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, continua, Senhor, falando conosco, porque cada um de nós tem a obrigação amorosa, a obrigação do amor ao próximo, que é um mandamento de Jesus. Por causa disso que eu coloco na condição de obrigação, de levar a verdade, ou para o vizinho, para o marido, para a mulher, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, para alguém que está neste engano, que está correndo atrás do vento. São pessoas que estão tentando ensacar o vento. Não tem como, não tem jeito. A obra de Jesus é plena, é total. Você sente que tem algo que você dá 2 passos para frente, 1 para trás, a conversinha deles é essa daí. Reveja a sua vida com Jesus, creia que Jesus te salvou, creia que você é propriedade exclusiva de Deus. É pela fé. Ninguém tem uma marca aqui na testa, eu sou propriedade. Não tem, não, é pela fé, nem carteirinha de salvo. Tudo é pela fé. Nós somos salvos, nós somos do Senhor pela fé, nós somos selados. Tem um selinho ali, que é o do Espírito Santo, na minha, na sua vida. Continua, Senhor, falando conosco, nos esclarecendo. Esta é minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.